Grazi, mulher, finalmente alguém do terceiro ano estava pensando que ia dar aula sozinha hoje, hein? Sinceramente, Grazi, você me salvou hoje. Pelo menos tem uma pessoa para dar aula. Já estamos gravando, seja bem-vinda, tá certo? Pronto. Stephanie está conectando aí. Consegui. Conseguiu, né, Stephanie? Pronto. Obrigado por você mais um ouvinte, tá? Grazi entrou aqui para me Tá, salvar. Pelo tá menos, uma coisa séria. tá bom? Pelo menos Grazi está levando a sério. Você não tem noção, tá tendo outra aula para outro terceiro ano e não tem ninguém na sala. Que é a aula de reensino, né? Que tu falasse? Não, a aula de Lisboa, do professor Lisboa, pro terceiro ano B. Ah, terceiro B, entendi. Mas eu tenho terceiro A, C, D e S. São os 4 terceiros anos. E eu tô aqui puxando a orelha dos representantes, chamando eles e nada. Agora vem cá, Stephanie. Essa aula que vai ser do reensino é para os terceiros anos, agora de 11 horas? Porque se for, Não, eles devem estar no reensino, né? quais terceiros anos? O terceiro B? Não, Terceiro é não. A, C, D ou E. Não tá tendo aula, não. Eu tô aqui na plataforma, já avisei eles também, mas nada. Walter está dando aula para quem? Para quais turmas? Walter, Sim, deixa eu dar agora uma de olhada. 11 horas lá no da escola. Grazi, fala comigo, mulher. Tá tímida? Só tem eu e tu. Tô aqui. Tá Eu tô tímida. ajeitando um Graziela, caderno. Oi. cadê Outra, Grazi. o pessoal da sua turma? Quer que eu chame? Deixa eu chamar Chama o aqui. pessoal aí, Grazi, Chame porque todo mundo. chama aí o pessoal, porque eu marquei 2 aulas seguidas na plataforma Zoom particular, que a gente só tem 40 minutos, para que a gente Sim. possa concluir o raciocínio da gente, né? E aí, daria aula só para você, com o maior prazer. Mas eu queria que tivesse mais gente que pudesse compartilhar dessa aula, a resolução do exercício, né? Envolvendo a maior dificuldade de vocês, que é a lei de Coulomb, né? Como está contextualizada, né? Nem Cé de Miel que aparece aqui sempre. Não Ô, é, acho. Graziela, Cé de Miel Oi. aparece Eu sempre mandei aqui, no ó. Tá entrando Graziela, Maria você Vitória conhece aqui. alguém do terceiro ano B também? do terceiro B. Só conheço Não, a terceiro B não Natiane. tenho. Tem o terceiro C, D ou E. Certo. Mas eu queria o contato de alguém do terceiro B. Ah, entendi. Para outra Deixa aula, eu né? passar. Sei. Você me passa pelo WhatsApp, Graziela, por favor? Qual é o número? Não, me dê aí, me dê o número. Me dê seu número, que eu falo com você. 9 Bem-vinda, Maria Vitória. 9, 8891 certo. 6191. Vou falar com você, viu? Tá certo. Grazi, chamasse o pessoal, Grazi. Tô botando no grupo. Bota aí no grupo. Dá um sermão aí, que aqui, que lá ela tá estressada aqui, quase tá soltando aqui no coração, que só tem Grazi e Maria Vitória aqui. Nunca, pelo amor de Foi, porque Deus, gente. Que só isso, quem gente? visualizou foi ela. Foi mesmo, foi. Meu Deus Foi, não do sei o que céu. aconteceu com o resto da sala hoje. Caramba. Não, tranquilo, Maria Vitória. Tranquilo, tranquilo. Não é só você, não. Todos os terceiros anos estão assim hoje. Não sei o que aconteceu. Logo hoje, que é terça-feira, cara. Tudo bem, Maria. Tudo bem. Tá tranquilo. Gente, ó, Pronto. Grazi, foi a chamada. Assim que tu terminar de fazer a chamada, eu vou começar a aula, tá? Porque senão a gente vai perder muita coisa. Tá bom? Pode ser? Pode. Eu dou aula tranquilamente a vocês duas com o maior prazer. Tá bom? Tá certo. Então, já mandou o aviso lá e a gente já pode começar? Pode. Pronto, então vou mostrar minha carinha feia aqui para vocês tomarem um susto. Tudo bem, garotas? Saudade de vocês, hein? Uma semaninha sem ver vocês aí, pelo menos alguns dias, né? Como foi o final de semana de vocês? Tranquilo? Sem estresse? De boa. Conseguiram resolver a listinha na tranquilidade, sem nenhuma dificuldade? E aí? Sim, ô Lael, essa ficha tá onde? Essa ficha fala o seguinte: para você achar ela, você tem que ir no mural de atividades, lá no Google Sala de Aula.
Aí você Sim. vai no canto direito, não tem os tópicos dos assuntos? Por exemplo, Aham. os tópicos das matérias, física, Sei. matemática, pronto. Aí você vai procurar o tópico de física, certo? Uhum. Procurando o tópico de física, clica no tópico de física lá, e a atividade que tiver lá com o título Introdução à Eletrostática, Lady Coulomb, Introdução à Eletrostática não, que foi a primeira, né? Uhum. Atividade da Lady Coulomb. Aí, quando você vê a Lady Coulomb lá, é só clicar nela lá que você vai ter acesso à atividade, tá bom? Tá certo. Mas aí, se você que preferir, eu posso, não sei, talvez possa mandar para o teu WhatsApp, para tu mandar no grupo aí, não sei se facilita o pessoal, não Sim. sei. Tá certo. Aí te Eu vê aqui acho no final. que Graziela mandou o número dela, vai ficar salvo no vídeo. Oi? Maria Vitória está falando que teve dificuldade de fazer a primeira questão. A primeira questão, se eu não me engano, a primeira questão, gente, deixa eu ver aqui, a primeira questão, se eu não me engano, foi a questão mais fácil que eu já vi, né? Deixa eu ver aqui, tá? Semana passada só tinha eu na sala. E aí a turma não tá nem aí. Duas ou três ou quatro pessoas estão assistindo as aulas. O resto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá, gente? Olá, El. Oi, E Stephanie. Jamile Monique também visualizou, mas não sei se ela vai entrar, né? Não, a tua parte feia. Tu já avisou que tá tendo aula. Se ela não quiser E a participar, diretora bem tu família, assiste a ela, e né? os professores Mas também, e também eles quem debatem. perde também é ela, né? A aula vai ser gravada, vai. Mas pede essa questão da interação, né? Durante as aulas. É. Pronto, deixa eu pegar essa lista para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Essa lista está no tópico de física e tá assim, a data tá assim, lista de física, terceiros anos A, C, D e E, Lady Coulomb, valendo de 0 a 5 pontos. Aí você vai no numeral de atividades, clica na disciplina física no lado esquerdo e vai aparecer aí lista de física e a lista de introdução à eletrostática, que foi aquela primeira listinha que vocês fizeram, certo? E quem não fez, pode me entregar depois também do PASA para a primeira lista, que vale 5 pontos também, tá? Essa também vale 5 pontos. Então, Maria Vitória que falou comigo aqui que teve dificuldade bastante em resolver a primeira questão. Deixa eu ver aqui. A terceira questão, Maria Vitória, você acompanhou a última aula da gente? Porque, assim, na última aula dos terceiros anos, eu expliquei mais a ideia da lista do que resolver exercício com vocês, né? Eu expliquei a lista toda com vocês. Você estava presente na última aula, Maria? Ah, perdeu, né? Pronto, faz o seguinte, foi da semana passada. Eu vou ver, eu tenho os links das aulas, tá certo? E aí eu vou ver se hoje eu compartilho esse link das aulas da semana passada lá no Google Sala de Aula. Beleza? E aí você assiste essa aula, você assistindo essa aula, você vai conseguir toda a lista. Fechado? Pode ser? Lael, desculpa pela demora. Tudo bem, Jamil. Não é só você que tá bisurado hoje, não. Hoje todo mundo tá meio complicado. Nem Foi sei porque, como Lael, eu abri no meu computador e eu pensei que já estava aberto. Só quando eu fui ver agora tinha saído. Ah, entendi. Pronto. Então, assim, gente, já está gravando aqui, eu acho que já uns 10 minutos. Né? Uns 10 minutos, mais de 10 minutos. Então, a gente só tem meia hora, mais ou menos, para resolver alguma coisa, tá? Com relação, se tiver alguma dúvida com relação à lista, eu aconselho a assistir a nossa última aula. Como eu já disse a Maria Vitória, quem perdeu a última aula, eu expliquei a lista passo a passo, questão por questão. Não foi isso que aconteceu? Passei uma aula todinha só explicando a lista. Não foi isso? Então, ó, Foi. pronto. Então, essa última aula, se eu não me engano, eu não sei se foi a extra ou se foi a do horário normal. Mas, enfim, eu vou fazer uma agendazinha da semana passada e ao lado de cada aula que a gente teve, eu vou colocar o link da aula ou vou adicionar o vídeo, tá? Da aula que a gente teve. E aí vocês, tendo acesso a isso a partir de hoje, vocês podem consultar essa aula, tá certo? De resolução de exercícios, de explicação, na verdade, esclarecimento da ficha. E aí vocês podem esclarecer toda a dúvida de vocês. Tranquilo? Com relação à dificuldade em resolver alguma lista. Por que eu estou falando isso?
Porque se a gente parar para discutir a lista toda vez, a gente não vai ter oportunidade de... Ó, Sidimiel agora, o vacilão entrou, tá entrando agora. Se desligou, tá desligado hoje. Sidimiel, meu amigo, que é isso, cara? Aparecendo essa hora, depois de 10 minutos esperando vocês. Tava fazendo trela por aí, é? Vamos lá. Professor, bom dia. Bom dia, bom dia. Boa tarde, né, Sidimiel? Que é isso, cara? Chega Não, nessa na hora. é bom dia. Mas, rapaz... Então, ó, mas faz 10 minutos que eu tô esperando vocês aqui, cara. Eu ia dar aula só pra Grazi. Aí depois chegou Maria Vitória, né? Aí pelo menos eu vou começar a aula. Então, o que é que eu tava explicando aqui, Sedimel? Com relação à Professor, lista, dúvida com professor, relação à lista? aquele terceiro da sua atividade, Lady Column, Sim. o senhor quer quebrar a minha cabeça. Já é a segunda pessoa que fala isso. Que é isso, Eita. gente? Que é isso? Quem é outro? Foi Maria Vitória. Parece. Ana, Não, Maria Para, Vitória que falou em relação à saudade. primeira questão. Maria Vitória falou em relação à primeira. entendeu? O Cheguei. quarto, Ana, sério que tá aqui? Pelo amor de Deus, vou tirar É. um print aqui que Faltou o Lili, ela é a esposa dele. Vou tirar um print aqui de Ana aqui Lael, presente o na quarto, aula. Lael, eu fiz uma conta tão doida que não sei como saiu o resultado. Eu não sei como. Mas saiu. Mas eu só o não terceiro sei é muito se tá certo. parecido com o quarto, macho. Tem certeza? É o quarto, eu acho que o nível de complicação do quarto é mais difícil do que o primeiro, do que o terceiro, no caso. O quinto tem alguma coisa com o assunto do primeiro ano. Tem que fazer aquele cálculo de aceleração inicial, né? Isso foi daquela forma que eu expliquei na aula passada. Tem envolvimento com isso, porque ele dá uma massa do corpo Qzinho, né? E, com certeza, para calcular a aceleração, você precisa da força. E essa força é a força relativa. Tanto da carga 1 com relação à carga Qzinho, tanto da carga Q2 com relação a Qzinho também. Ou seja, tem que calcular a carga, a lei de Coulomb, aplicar a lei de Coulomb 2 vezes para saber as forças que agem em relação a Qzinho. E depois você vai analisar o sentido de cada força e vai calcular a força relativa. Se o sentido da força estiverem opostos, né? Aí você faz o quê? A força relativa vai ser a diferença entre a maior e a menor. Se as duas forças estiverem no mesmo sentido, direção e sentido, isso quer dizer que, para calcular a força relativa com relação à carga Qzinho, você precisa somar essas forças. Tranquilo? E se as forças que não se aplica essa terceira questão, se aplica outra questão que eu não coloquei ainda, se as forças formarem um ângulo de 90 graus, ó, aí eu vou ter que aplicar aquela ideia, né? Que a força que passa pelo meio aqui relativa ao quadrado é a soma dos quadrados das duas forças. Mas não precisa aplicar Em no outras terceiro, não. palavras, teorema de Pitágoras. É, praticamente isso. Praticamente isso, tá certo? É uma diagonal ali, é bem tranquilo. Então, ó, mas você decorando dessa forma, você não tem como errar, tá? No terceiro, nessa última parte que eu falei aí, não se aplica no terceiro, na terceira questão, não. Só a primeira ou a segunda. Você vai ter que avaliar a primeira ou a segunda. Se as forças estão em sentido contrários, na mesma direção, tá certo? Ou em sentidos opostos. Se ela tem direções perpendiculares, as forças, aí é que eu aplico essa outra definição. Não acontece isso na quinta questão, não, tá? Já estou deixando claro aí. Beleza? Então, ó, faz... Eu só tenho Pronto, essa Stephanie Soares é... Stephanie é a Stephanie lá da coordenação da escola, tá certo? tá, beleza. Ela está aqui mediando aqui a situação. Então, ó, já faz 20 minutos que eu estou aqui. Deixa eu falar diretamente Varão é para o a senhor Ana, né? ou é o Guilherme Santana? Oi? Esse Guilherme aí, é o Varão ou é o Guilherme Santana? Aí eu não sei. Ele só colocou Sou Guilherme eu, aqui, cara. Vaz, tanto. Opa, é o Varão. Ah, é o Varão, é? Tá bom. Deixa eu falar diretamente para a Ana. Ana, prazer, viu, ter aqui você aqui na minha sala de aula virtual. Sinceramente, eu nunca tinha te visto aqui. Muito importante ter você aqui, viu? Eu espero que você apareça na próxima vez, tá certo? Fique com vergonha não, tá? Vamos lá. Então, vamos continuar no mesmo ritmo. A gente já perdi o quê? Eu acho que 20 minutos só esperando vocês entrarem, né, para poder a gente começar a aula. Então, vamos para a aula direto? Não é isso? Daqui a pouco começa a contagem regressiva
E aí vocês vão entrar no segundo link que Stephanie mandou para vocês, para a gente continuar a aula. Beleza? Tranquilo? Ok. Então, ó, vamos compartilhar logo a listinha com vocês aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui essa listinha com vocês. Tirar esse print aqui. E aqui eu vou colocar aqui, né? Vamos lá o que é que dá. Beleza. Tranquilo. Então, eu vou compartilhar aqui essa listinha com vocês, que é uma listinha, começa ela bem tranquila, né? E depois ela começa a complicar um pouco, né? Mas não tem nenhuma coisa, assim... Eu quero novidade, Maia. Eu quero novidade. Que é isso, cara. Como eu disse a vocês, gente, só aproveitando aqui, eu acho que eu já disse para vocês isso aí, mas eu quero reforçar. O que eu quero que vocês... Vocês estão no terceiro ano, a última etapa do ciclo do ensino básico, tá certo? Então, o que eu quero que vocês levem consigo, né, a bagagem que você leve consigo, seja em física, em matemática, no caso, eu já estou estudando física para vocês. Então, eu quero que vocês entendam a física, né, não como uma máquina, né? Uma máquina ela é programada para fazer certa função e ela dispõe de ferramentas e ela é programada pelo circuito para executar aquele tipo de serviço. Por exemplo, eu pego uma questão, pronto, eu olho para a questão, é questão de relação linear. Não de relação linear, não é assunto de vocês, né? Vamos supor, lei de Coulomb, tá? Mas lei de Coulomb tem campo elétrico, tem princípio de conservação de cargas, tem princípio de atração e repulsão, tá certo? Então, tem vários conceitos aí que estão misturados. Então, vamos supor aqui. Se eu colocar exercícios para vocês na listinha, que só sirva de aplicação, eu estou condicionando vocês a simplesmente entender que, para saber certo conteúdo, basta saber a ferramenta e é só aplicar. Olhar o contexto, e nesse contexto mais fácil aí, que ele dá todas as informações para vocês, é só aplicar. Então, ó, eu não quero que vocês sejam máquinas. Eu quero que vocês sejam seres pensantes. Certo? Então, por isso que eu preparei com essa lista no nível intermediário, tá, Cedemel? Esse nível é intermediário. Nível difícil é dos PSEX, do IME, do ITA. Isso é dificílimo, não é? Não é nem difícil, dificílimo. Esse nível aí é nível intermediário, tá certo? Então, ó, são questões trabalhosas? São, sim, sim. Depende de como você está lidando com isso. Então, o intuito de eu passar essas 5 questões para vocês era justamente esse, né? Para que vocês percebessem que só com as ferramentas, só com uma das ferramentas, sem entender o contexto da questão, mesmo aplicando a fórmula, eu sei que eu vou ter que aplicar a lei de Coulomb, mas eu tenho que saber em qual momento eu vou aplicar, em qual instante, né? Em qual contexto eu consigo aplicar a lei de Coulomb. Se eu não conseguir entender isso, eu não consigo responder essa lista que eu passei para vocês. Ficou claro aí, gente, o objetivo da lista? Ficou claro, porque até as questões essenciais é assim, para você resolver, você tem que pensar fora da corda. Tem que pensar fora da caixa. É isso que eu quero que vocês Exatamente. façam. Pense fora da caixa, tá bom? Então, por esse motivo, eu separei quase uma aula, tá? Quase uma aula. Essa aula vai acabar daqui a pouco, às 11h40, 11h45. E a gente vai ter que recomeçar a nova aula. Nessa nova aula aí eu vou resolver só exercício, mas estou achando importante falar com vocês, porque muita gente achou uma lista muito difícil. Mas, gente, a realidade é que essa lista aí é nível intermediário. É nível Enem, é nível... Nem tanto o Enem, porque o Enem é mais contextualizado, né? Ele, na maioria da forma, dá a fórmula e quer que você aplique dentro do contexto, ou não dá a fórmula, mas dá muito indício, dá muita pista. Mas, tipo, o Pois SSA é. não, né? Seriado não. Seriado tem essa pegada aí. Então, ó, se vocês querem fazer isso aí, tá? Qualquer tipo de vestibular, seja na área militar, o ESAEX, ou o SPSEX, ou qualquer que seja, né? Se você não Esta. consegue lidar com esse tipo de questão, você tem que correr atrás.
Eu queria, sinceramente, eu falo com toda sinceridade, ter acompanhado vocês, todos vocês, desde o primeiro ano. Né? Por quê? Porque eu moldaria vocês de acordo com esse pensamento. Infelizmente, vocês chegaram no terceiro com essa ideia de que, para resolver questão de física e matemática, é só pegar a fórmula e aplicar. E não é bem assim. Essas são questões fáceis, ou facílimas, que são questões de aplicação. São questões que a gente chama de questões de absorção do contexto, né? De absorver a fórmula, de aprender a fórmula, aprender a aplicar a fórmula, de aplicação direta, sem nenhuma dificuldade. E aí, depois que o aluno consegue aplicar a fórmula, aí eu coloco questões que, além dele precisar aplicar a fórmula, ele precisa interpretar o contexto da questão e saber como ele pode utilizar aquela fórmula. Ele sabe que ele vai precisar daquela fórmula. Mas quantas vezes ele vai precisar aplicar a fórmula, ou quantas vezes ele precisa fazer isso, ou aquilo, ou em qual contexto eu posso aplicar, em qual contexto não, de acordo com o que a questão pede, isso exige de vocês uma cognição, não é? Existe uma competência cognitiva de interpretação da questão. Essa parte de interpretação da questão é textual. Aí entra no eixo de português. Não tem como não falar em português. Como é que está o nível de leitura de vocês? Porque o nível de leitura de vocês mede a capacidade cognitiva de vocês conseguirem ler alguma coisa e conseguir entender alguma coisa. Então, entenderam os vários contextos que só a minha disciplina, embora seja de exatas, mas ela depende do português, porque vocês precisam ter uma boa interpretação da questão, depende da matemática. Na verdade, todas as disciplinas dependem do português. Todas, né? De português, Exatamente. de português, todas. Mas as de exatas, além de português, precisa da matemática, porque no caso da física, a física é uma matemática contextualizada. Ele dá um contexto para a matemática. E a forma de escrever física é matemática, a escrita da física é matemática. Entendeu? Então, assim, essa lista eu poderia muito bem passar para vocês. Eu sei que eu estou me estendendo muito falando sobre isso, mas eu quero que vocês entendam o objetivo real da lista. Né? Então, eu poderia muito bem passar uma lista em que vocês só precisassem aplicar a lei de Coulomb, sem pensar, como se fosse máquina, tá certo? E aí todo mundo tirar nota boa. Ok? Todo mundo tirar nota boa. Agora eu quero que vocês me respondam o seguinte. Como é que eu vou preparar vocês para uma coisa que vocês não vão enfrentar? Porque quando você chegar no Enem, vai ter lá, sei lá, 5 a 7 linhas só numa questão. Enche a questão de informação que você fica perdido a ponto de não saber nem o que ele quer saber. Nem a pergunta você consegue identificar. Aí entra a interpretação. Aí entra a parte do português, né? E entra a outra parte também, as ferramentas que você tem e como você pode aplicar essas ferramentas se você tem, de acordo com a sua rotina de estudo, né? Bem treinado, você tem segurança de aplicar. E aí você precisa pensar, dentro do contexto daquela questão, qual é a melhor estratégia ou a melhor ferramenta de resolver a questão. E, se possível, de forma mais rápida. Então, o modelo do Enem e do SSA não é um modelo de aplicação direta da fórmula. Você precisa conhecer as fórmulas? Sim, é fato. Mas você precisa contextualizar a fórmula. Você precisa pegar a fórmula e saber que pode, em diferentes situações, você pode utilizá-la. Agora, dentro de certos contextos, você precisa moldar aquela fórmula dentro daquelas condições da questão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Sim. Sim, Léo. Ficou claro para vocês? E o motivo pelo qual, para vocês, pareceu que a lista está muito difícil? Porque não é uma lista
que você, pelo menos, pega a lei de Cobb lá e só faça aplicar. Não. Você tem que pensar. Foi por isso que eu colocava aquelas questões matemáticas daquele jeito para testar o nível de base da gente. Isso, justamente. Então, pronto. Na última aula que a gente teve envolvendo, deixa eu demitir o pessoal aqui. A última aula que a gente teve envolvendo, bem-vindo, Ingrid, todo mundo aqui. A gente está só conversando, tá? Essa aula aqui vai ser só de conversa praticamente. A segunda aula, quando a gente começar, é que vai ser realmente a gente vai resolver o exercício. Então, ó, não sei se vocês se lembram, mas a última aula de lei de Cobb que a gente teve, eu trouxe uma questão bem cascuda, né? Lembram disso? Uhum. Que tinha lá um triângulo, e nos vértices do triângulo tinha uma carga Q, e dentro, né, na verdade, dentro do triângulo Q tinha uma carga Qzinho, e aí ele queria saber a força que as três cargas elas faziam nessa carga Qzinho que estava dentro do triângulo. Lembra dessa questão? Lembro que era aqueles 3 triângulos, né, professor? Isso, em cada vértice tinha uma carga Q igual, não é? E dentro do triângulo tinha uma carga Qzinho, e essa carga Qzinho estava à mesma distância da parte de cima, só que estava a uma distância diferente da carga Qzão na parte de baixo da base, do lado esquerdo, e estava a mesma distância do lado direito também. Tá? Então, você lembra que eu passei uma aula só resolvendo a questão. Foi ou não foi? Foi. Aí você diz, professor, coloca a questão dessa não. Na prova não. Eu vou colocar a questão dessa? Gente, eu não vou colocar a questão dessa. Né? Quando chegar lá, vai... Não não vou colocar. Eu não quero que vocês... Né? Não, eu tô dizendo, quando chegar nos concursos, aí aparece uma questão dessa. Isso. Aí a pessoa já pergunta, será que alguém aqui conhece? Será que quem fez essa prova conhece o Lael? Será? Então, ó, qual foi a minha intenção? Essa aula eu quero que vocês mais entendam qual é o meu projeto com vocês esse ano, tá certo? Que vocês já são terceiro ano. Então, assim, já que eu não consegui no primeiro e segundo ano, ensinando matemática ou física, fazer com que vocês pensassem fora da caixa, pelo menos nesse último ano que eu estou com vocês, e que vocês me ensinaram, e eu aprendi com vocês muito também, a melhor forma de comunicar com vocês, de forma que vocês entendam, que é uma coisa fundamental, né? Para que o professor e os alunos consigam se entender e aprender, né? Para a aprendizagem isso é fundamental. Então, ó, o que acontece? Acontece o seguinte, nesse terceiro ano, embora seja um ano muito atípico, tá certo? A gente está tendo aula remota, não está tendo presencial, mas aí, com certeza a gente volta em agosto, tá certo? Não tem data definida, mas a gente vai voltar em agosto. Não sabe se vai voltar só os terceiros. Todo mundo vai voltar em agosto. Não sabe como vai ser, mas a gente vai voltar em agosto, tá certo? Então, esse período de julho aqui é o último período que a gente está tendo de aula remota. Se quando voltar, haverá uma avaliação diagnóstica, tá certo? E essa avaliação diagnóstica vai compelir, não é? Todas as disciplinas, tá? Todas. Não só português e matemática. Todas. Física, de acordo com o que foi dado em física, de acordo com o que foi dado em química, de acordo com todas as matérias. Vai ter uma avaliação diagnóstica, tá? E nós, professores, já definimos, não é? Quais são os assuntos que vai cair. E essa avaliação diagnóstica vai ser a prova de você na primeira unidade. Eu estou adiantando para vocês. Primeira e segunda, pessoal, porque quando a gente voltar já vai ser terceira já. Vai ser terceira, mas aí essa nota eu sei que vai ter um peso de unidade, tá certo? Peso de nota de unidade. Beleza? E somada com os exercícios que vocês fizeram, aí vai gerar a média de vocês. Não sei se a gente vai repetir a mesma média na segunda ou terceira. Não sei ainda, tá certo? Mas eu estou falando para vocês o que eu sei. Tranquilo? Olá, El. Oi. E, tipo, o sistema que deveria ser aplicado e que a gente não percebe era, tipo, das escolas canadenses dos Estados Unidos. Porque, tipo assim, eles não passam prova. Eles fazem, assim, atividade ao longo do ano. Sim. Aí, quando chega no final do ano, ele faz uma prova, como se fosse prova do Enem mesmo. Tipo a prova definitiva. Assim.
É, E o que acontece se a pessoa, por exemplo, vocês têm, a maioria de vocês, eu só tenho 10 minutos, tá? Então vamos Ah, tornar o final da conversa mais objetivo. Então vamos lá. Ó, então, a pergunta que você tem que fazer é: a educação canadense é totalmente diferente da educação brasileira? Sim ou Com não? certeza. com O certeza, não tenha brasileiro, dúvida. todo brasileiro tem dentro dele aquela maldade de. Qual a maldade? A maldade do menor, a lei do menor esforço. Certo? Isso Hum. não tem na cultura canadense. Pelo menos em sua totalidade. Tem na minoria. Certo? Então, lógico que dentro dessas condições e do padrão de educação e de cultura daquela nação, os parâmetros de educação têm que ser moldados a partir da cultura deles. Tá entendendo, Brasil? tô. Agora, E vamos supor, se a gente pegasse esse modelo canadense, que é um modelo exclusivamente para a cultura e para o povo canadense. O povo canadense tem uma postura diferente do povo brasileiro. O povo brasileiro sempre tem aquela questão do jeitinho brasileiro, né? Que Ó, nem sempre dá certo. né? Não está dando do jeito normal. Vou dar um jeitinho brasileiro. Mas esse jeitinho brasileiro sempre é a parte desonesta. Todo brasileiro tem isso. Intrínseco a ele. Tá? E alguns lutam contra isso e outros se deixam levar por isso mesmo. Então, seria justo ou seria assim, não vou nem falar justo, eu vou dizer assim, seria coerente eu pegar esse modelo canadense e aplicar aqui no Brasil, nas escolas estaduais, em que eu sei que no contexto no Brasil, a maioria dos alunos, quando eu falo maioria, 80 a 85, até 90% dos alunos, eles têm o hábito de não resolver exercício. Se o professor passar a lista, simplesmente ele copia o exercício lá, copia e cola o exercício, digita no Google e vê no Braille, no Yahoo, a resolução e escreve lá. Eu estou errado? Tá não, professor. Por isso que Cedimiel e os outros alunos, Amanda, Jamile, eles estão fazendo a chamada quando o senhor passa a tarefa. Eles fazem a chamada junto comigo e uns alunos da sala da gente para a gente tentar resolver e tirar as dúvidas com o senhor quando tem a aula, para a gente já não fazer isso, né? Que não deveria fazer. Não, Aí a se gente vocês vai resolver quiserem, fazer gente, olha, isso. se vocês quiserem, vocês podem criar um grupo específico para esclarecimento de dúvida, envolvendo todos os segundos anos A, B e C. Tá certo? E podem me incluir lá. Eu fico só como observador. Se tiver alguma dúvida, você coloca a dúvida lá. Por quê? Porque eu quero aproveitar esse espaço aqui que a gente tem para a gente conversar, como a gente está fazendo agora. Só tenho 6 minutos e 46. E para resolver exercícios com vocês. Que eu creio que é o que vai dar segurança para vocês conseguirem resolver a lista com tranquilidade. Já que eu já expliquei a lista na aula passada, e eu vou disponibilizar essa aula da semana passada, todas as aulas, na verdade, hoje, no sala de aula. Tá certo? Então, fica uma sugestão aí, tá? Fica a critério de vocês, tá bom? Então, ó, a gente pode ter esse grupo, ou então, como você já tem um grupo de vocês, né? Se vocês quiserem, você pode adicionar. Eu vou ficar feito um filho criado mudo lá. Falo nada. Nem me meto que vocês estão tirando onda lá. Quando vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês perguntam, professor, essa ficha aqui, essa questão aqui, tal. Aí eu respondo na medida do possível. Beleza? Olá, El. Oi. Bota o pessoal que tá assistindo, bota aí nos comentários o que quer que a gente faz. Pronto. Tipo, bota um eu quero. Pronto. Se quiser isso, eu me disponibilizo para poder atender vocês. Agora, se for possível, né? Para facilitar a minha vida, junta os segundos A, B e C, né? Que eu tenho de física. E aí Segundo coloca ou todo terceiro? mundo. Não, desculpa. Terceiros A, C, D e E. Todo mundo, tá? Sim. Beleza? E aí, se vocês conhecerem alguém terceiro C, ou terceiro D, ou terceiro... Léo, fala o seguinte. Agora, depois dessa aula, não vai ter aula com todos os terceiros anos? Vai ter com todos os terceiros anos aonde? Na plataforma da escola, é? No Zoom agora, depois dessa, não é essa que vai ter?
Eu tinha programado uma segunda parte da aula, que seria a parte de resolução de exercício, né? Pronto. Aí não vai ser com todos os terceiros anos. Terceiro ano A, Você, B e C. mas aqui, por enquanto, aqui na transmissão da gente, só tem Jamile e Monique, eu acho que é do terceiro A também, né? Só tem gente do terceiro A, né? Pronto. Mas depois dessa não vai ser com outros terceiros A mais do que o terceiro A? Não, Não, essa vai ser aula terceiro já foi para A, todos os C, D terceiros e A, E. C, D e E. Ah, Só quem tá. apareceram foram vocês. Eita lá, gente. Tá ruim o negócio. Pois é. Tá ruim mesmo. Então, eu tenho 4 minutos e 30. Então, o que eu quero concluir assim... Mas a gente não ia ter outra Ô, Jamile. Pode falar, Jamile. Eita. Então, gente, o que é que eu quero que vocês entendam? Já que eu não consegui Tudo moldar teu áudio, vocês... Graziela. Oi, Jamile, quer falar? que a gente não ia ter outra aula, porque Sim, mandaram dois a gente links. vai ter outra aula. Outra aula de 11h45 até 12h20, mais ou menos. Só resolvendo exercício. Com vocês também. Aí vai ser outro link, tá? Ah, ok. Ok? Mas eu vou entrar e vou ficar esperando vocês lá. Tá? Essa aula aqui, eu estou conversando com vocês Ok. porque muita gente questionou com relação à dificuldade da lista. E eu estou falando para vocês aqui que a lista tem um nível intermediário. Tá? Nível difícil, dificílimo, mas persegue e me irrita. Tranquilo? Esse nível de lista aí é o nível do SSA, do Enem. Nem tanto do Enem, porque o Enem é bem tranquilo, né, com relação à parte de física. Mas o SSA, com certeza, ele aborda questões desse tipo, tá? Dessa forma. Além de o aluno ter que saber a fórmula, ele tem que saber como pode aplicar a fórmula e contextualizar aquela fórmula dentro daquela questão, né? Então, é isso que eu quero que vocês saiam, pelo menos terceiro ano, sabendo isso. Foi esse o objetivo da lista. Então, ficou claro, gente, para vocês? Ficou bem Sim. claro? Então, o objetivo Sim, da professor. lista é fazer com que vocês... Oi. Eu tô dizendo que ficou, Lael. Eu não entendi, Jambi. Está cortando muito o seu Ela áudio. tá dizendo que ficou, Léo. Ficou bom. Que ficou, minha internet tá muito ruim. Entendi. Que ficou bom o quê? A lista ou... Como é que... Não entendi. Que ficou boa, não. Fala aí, É Celinho. melhor tu Traduz escrever. aí. Ô, Jamile, é melhor tu escrever no status. Escreve no chat, ó. no chat. No chat. Escreve no chat, fica melhor. Aí só tem 2 minutos e 10. Pronto. Então, ó, o que eu finalizando aqui. Então, o objetivo real dessa lista foi mostrar para vocês que eu posso pegar uma coisa muito simples, que é a força de Coulomb, e dependendo do contexto, o grau de dificuldade da questão ele pode aumentar. Embora seja uma ferramenta muito simples. Tranquilo? Então, além de você precisar saber a fórmula, você precisa interpretar bem a questão e saber em qual situação você pode aplicar. Se você vai aplicar uma vez só, se você vai aplicar depois do contato, depende da questão, né? Se você vai aplicar a força antes do contato, depende do que a questão pergunta. Né? Com relação à terceira questão, será que a força de interação entre A e B é igual à força de interação entre B e A? Eu tenho que fazer as duas coisas. Tem que fazer as duas contas e comparar os valores, né? Se os valores forem iguais, então, pô, são iguais. Se não forem iguais, tiver algum valor diferente lá, então não são iguais. Então, tem alguma relação entre eles. Tá certo? Então, essa interpretação que eu quero que vocês desenvolvam. Tá certo? E esse tipo de exercício força vocês a pensarem, tá? Eu quero que vocês sejam seres pensantes, não máquinas. Tá certo? E aí, quando eu concluo essa primeira parte da aula, que foi mais uma aula, vamos dizer assim, uma aula mais de conversa, né? Uma aula mais de debate, de discussão sobre a metodologia que a gente está trabalhando e o objetivo da lista, para que fique bem claro, né? E o motivo pelo qual estou fazendo isso. Então, com isso, eu vou encerrar essa primeira live.
Vai ter outro link que o Stephanie ou já mandou para vocês, ou vai mandar. E aí você entra, a gente